Thiago? Sim, eu acabei de... Pessoal, o Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui de Porto Velho. Para quem assistiu o episódio anterior, viu que eu comentei que vamos deixar as motos aqui para poder cumprir compromissos lá em São Paulo. Porém, nós temos aproximadamente 5 dias até o dia da nossa viagem. E é muito arriscado ir com as nossas motos para Manaus. O risco de não conseguir chegar é grande. E aí, em vez de ficar aqui os 5 dias parados aqui em Porto Velho, nós decidimos ir para Manaus com carro. Então aqui tem os transportes, né, que passam aqui de Porto Velho para Manaus e chegam em um dia, cerca de 12 a 13 horas de viagem, pelo menos foi o que passaram para a gente. Eu até acho que pode ser até um pouco mais. E vamos para lá, para rever os amigos. Lê Capel vai conhecer a cidade. Olha a cara da criança, todo feliz. E aí, vou mostrar para vocês esse episódio extra aqui da viagem antes do nosso retorno para cá, para pegar as motos e seguir para São Paulo. Acompanhe aí as próximas cenas. Estamos de Malicuia aqui, ó, para BR-319, ó. Mochilão da Wolf. A minha tá aqui também. E mais essa aqui. E mais a pochete. Tá com medo da BR-319? Mentira. E para os haters que vão escrever aí, você está com medo da BR-319. Para quem não sabe, eu já percorri a 319 3 vezes de moto. 2 delas sozinho e uma vez com o Tagino, o Alfredo. E mais uma vez, nós estamos indo de carro porque com o número de dias que nós temos, é muito perigoso a gente tentar ir para Manaus de moto e não conseguir chegar a tempo de deixar a moto aqui em Porto Velho e pegar o voo lá para São Paulo. Então estamos aqui, já são 8 horas da manhã, era para ter saído às 6, o carro deu uma boa de uma atrasada e parece que são de 12 a 13 horas para chegar em Manaus, saindo aqui de Porto Velho de carro. Aí estamos nessa pousada aqui. Ontem nós deixamos as motos na casa de um amigo e vamos voltar depois para buscar. Viagem de moto, gritando alto no vento, com a tênis sofrendo, mas curtindo o momento. Aí, pessoal, chegou o nosso transporte. 8h20 da manhã. Aí, pessoal, saímos ontem daqui não, de Labra, passamos aqui em Humaitá. E no dia seguinte estamos aqui de novo de carro, aqui ó, o seu Jair Motos. Agora ele vai abastecer aqui. E aí a gente segue lá para BR-319. E chegamos novamente aqui no trevo, o famoso trevo onde o filho chora e a mãe não vê. Indo reto aqui, Labra, pra direita, Manaus. Aqui o cara olha a placa e pensa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Essa quilometragem tá certa, 656. Positivo e operante. 656 km até Manaus. Daqui até a realidade, 150. Aqui tem a realidade na 60. Aí, pessoal, acabou o asfalto. Agora até 60 km depois de Igapuaçu é terra. Cena de terror. Pessoal, estamos aqui acho que uns 20 minutos já tentando se aproximar do caminhão e é impossível. Tem que brecar um pouco, esperar. Aí quando você pensa que vai chegar, vem o poeirão de novo. Chegamos aqui em realidade, tentando passar as carretas aqui pela pista lateral, porque ali na pista principal sem condições. Olha ela ali. É bitrem.
É. Você vai carregar de pedra lá na cidade. Pousada, quilômetro 502. É, pessoal, aqui é o restaurante da Dona Maria. De tudo um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Chegamos na hora certa. Como é que é o negócio aí lá? Agora o menino desceu por 5 minutos lá. Quilômetro 390 da BR. Faz teu trabalho aí. Sou mecânico não. É contratado para arrumar moto e abastecer o carro. Sopra? Ui! Ah, Peraí, vamos aqui. Pessoal, estamos chegando agora aqui no Raimundo. Aí, ó. Ah, mudou mesmo. Foi, mas não era fechado. Vivendo perigosamente com o seu Jair no volante. Perigo constante. Thiago e chuva na BR 319. Ela chamou. É o chocolate que tá a estrada, pessoal. Calma que vai chegar a sua hora. Você ligou a tração? E atrasar. Ah, malandrinho! Imagina isso aqui de moto, pessoal. Ah, estão jogando bola. Estamos chegando no Igapó Sul, pessoal. Debaixo de chuva. Eu chegando em Igapó, a situação do carro. Colocar uns 5 litros de gasolina para chegar até Careiro. E aí, Lecapel? Se nós tivéssemos vindo de moto, seria uma aventura boa? seria. Mas vai ficar para a próxima, que se a gente viesse de moto aqui, estaríamos lascados. Aí que não ia dar para cumprir o cronograma mesmo. Bem lascado. Caindo agora e choveu muito, tá? E o oposto com Naré Grande. Aí o rio Igapuaçu tá bem alto. Pra quem lembra daquela ladeira do lado de lá, o tamanho que ela é quando o rio tá baixo, chega a impressionar. Esse pneu aí encara a chuva, né? Ah, aqui tem que ser assim, senão não vai não. Imaginem isso aqui de moto. Opa! Acelera. Cair pra lá e tchau e benção. Agora é pra ganhar nota 10, hein, seu Jair? Nota 10? É, passar isso aqui é pra ganhar nota 10. Sai no site não. Não, o 8 tá garantido. Passou.
Careiro Castanho. Saímos lá de Porto Velho 8h30. 9 horas da noite chegamos aqui na balsa do Careiro da Várzea e olhem a fila. Agora estamos aqui sem saber se a balsa vai voltar, né? Porque teoricamente 9 horas encerra a balsa aqui, mas como teve um problema em uma das pontes, pode ser que a gente ainda consiga passar lá para Manaus. Aí, pessoal, conseguimos a balsa. Essa do lado é só de caminhão pipa. Pessoal, a fome tava tanta que eu pedi pro Uber parar aqui pra comer um churrasquinho. Olha o Uber aqui, ó. E aí, pessoal? Miau, miau. Tá boa, Ale Capel? Agora vamos comer aqui. Amanhã eu volto. Aí, pessoal, outro dia começamos, estamos aqui conversando. Esse aqui é o tiozão aqui de Manaus. Outro tenereiro. Vou mostrar pra vocês a relíquia que eles têm aqui. Esse aqui ninguém conhece, ó. E aí, pessoal? Gente, na velocidade da vida. Mas, ó, é bom elemento, viu? O mecânico até brilhou o olho a hora que viu a moto aqui do tiozão. Eu vou mostrar lá pra eles. Detalhe, ele brilhou o olho, sabe por quê? Estoque de peças. Tirou as peças. Moto doadora. É bom querer tirar uma válvula aí, parece. Ah, meu Deus. Essa daqui tá inteira. Ah, mas você só anda por aqui, né, tiozão? É, a gente Com essa só vai moto? na padaria, né? Padaria ali no Chile, na Bolívia. Mas conta o segredo, óleo de caminhão, Militec e Bardal. É, olha o que tem, o melhor que tem, né? Olhem só, pessoal, que relíquia. Tá vendo só? Esse aqui é o mundo das tenerés. Mais uma aqui em Manaus. Obrigado por ter vindo aqui nos encontrar e mostrar essa preciosidade. E Thiago, e um detalhe interessante, né? Como esse mundo tenereiro é fascinante. Aqui tem uma mangueira que foi uma grande dica do Le Capel, né? A mangueira de inspeção. É a mangueira de inspeção, que eu até homenageei o Le Capel quando ela fez 100 mil quilômetros lá na Bolívia. Show de bola. Aí, pessoal, pilotando a vovozona do Gengis com 210 mil quilômetros. Eu tento sair da BMW, mas a BMW não sai de mim. Eu não vim aqui. Ah, tu não veio não? Gui? Onde que nós estamos, gente? Grande Thiago Noronha, nós estamos em Manaus, na orla do Rio Negro, e mais exatamente no Mirante Lúcia Almeida, um ponto turístico muito legal aqui na nossa cidade. Muito bonito aqui a plataforma. Rapaz, me dá até vertigem de andar aqui. Os barcos da Marinha, a ponte aqui sobre o Rio Negro. Aqui é a casa do comandante, ó, da Marinha. Eu tenho vertigem de olhar isso aqui. Eu gosto do seu... Ó, o rio tá tão alto. Ali é a ponte. E aqui a casa do comandante tem o quintal invadido pelo Rio Negro. Parece intencional, né? Tá brincando, ó. Tá brincando, ó. E viemos parar mais uma vez aonde? Restaurante Marina Rio Nilo. Olha só, pessoal. Eu falei pra não vir aqui. Eu falei pra não vir aqui. Tu insistiu, olha quem que te encontra. Ele. Ah, mas pelo menos a gente atura aqui, mas pelo menos tem a água aqui, ó. Só que dessa vez eu não vou pular. Não vou pular. E esse vídeo aqui tá sendo um compilado de cada pedacinho que eu tô passando aqui. Em Manaus estamos novamente aqui na Garagem 755, pessoal. Aí, ó. E a última vez que eu passei aqui, esse painel aqui de adesivo, ó, só tem fera aqui, ó. Tinha começado essa fileira, meu adesivo tá aqui, ó, quantas pessoas que já passaram aqui, ó. E a garagem está em constante transformação, né? É a garagem mutante. Mutante, está em constante transformação. Vamos no próximo sábado talvez estrear aí o nosso disco de arado.
É isso aí, então o pedacinho de agora vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu já vou aparecer em algum churrasco por aqui. Viu? Olha o loroteiro. Se você estivesse lá, eu ia falar, tem 4 motos e uma... Mas olha, você não pode falar assim desse jeito. Você tem que falar com carinho. Olha, essas aqui são as motos que rodam. Aí pessoal, olha por que eu tô voltando direto em Manaus. Tem como resistir isso aqui, ó? E olha o ambiente aqui, ó, que legal, ó. Churrasquinho, vatapá, arroz. As motocas aqui, ó. Pronto, agora eu volto só amanhã. Esse aqui é o famoso tambaqui de banda. De banda, eu falei que ele tem uma família pequena, ela é uma banda, né? A minha tem família grande, é pequena, né? Tucunaré. E hoje é dia de turistar aqui em Manaus. Estamos aqui no porto, aqui na Balsa Amarela. Aqui o mercado municipal e o rio alto. A água aqui onde que tá. Aqui é a plataforma para ver o boto. E do lado de lá, Manaus e a ponte que liga até Manacapuru. E já estamos chegando no encontro das águas. Nós estamos navegando no Rio Negro, né? Logo aí à frente, nós vamos encontrar o instrumento, né? A totalidade desse rio, né? Pessoal, chegamos aqui no lugar que tem o pirarucu, um dos maiores peixes do mundo. Olhem só o tamanho dos bichos aqui. E aí a gente para aqui num lugar, no rio Amazonas já. E aí custa R$5 a ficha, ó. Eles dão aqui uma isca pra gente sentir a força do bicho. Só vem aqui que eu me pra me amarrar, tá? Opa, beleza. Aí aqui é uma simulação, né? Não tem anzol, nada. É, só amarrado. Pronto. E aí pode escolher o tanque. É, esse tanque aí é o maior. Aí quando precisar amarrar de novo, só trazer pra Tá mim, bom. tá? Vamos lá, vamos simular a pesca do pirarucu. Vamos lá, vamos ver se eu... Ei! Rápido! Olha! Vai, Lecapel! É quase que ele dá comida de graça pro peixe. É melhor você continuar arrumando o teneré, viu? Ainda tem um pedaço aí, ó. É, pessoal, é um passeio assim, ó, custou R$75, né? Então, para você fazer esse passeio aqui de Manaus, você vai até o mercado municipal Adolfo Lisboa e na entrada principal tem uma mesa ali que o pessoal vende a passagem, tem um almoço incluso, então é um passeio que realmente vale a pena. Agora eu vou terminar as minhas iscas aqui. Depois de mais 40 minutos de navegação, chegamos aqui no flutuante, onde é servido o almoço. E olhem só que chique.
tamanho do pratinho. E depois de alguns minutos de navegação, chegamos aqui na aldeia. Aqui tá cheio, normalmente isso aqui não é cheio. Bom, e o dia de hoje vai terminando aqui em frente ao famoso Teatro Amazonas, essa pracinha aqui, cujas linhas representam o banzeiro. Se você não sabe o que é banzeiro, nem eu. Mentira! Representa as ondas do rio, né? Aqui, do rio Amazônico. E aí compramos umas cuias aqui de tacacá, não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu comprei, influenciado pelo Lecapel. E aí, daqui a pouco o vídeo continua para vocês, mas já no dia de amanhã eu vou participar de um café lá na Buyat Motors. Acompanhe aí as próximas cenas. E mais um dia se inicia aqui, Lecapel, vamos lá pro Buyat. Vamos lá. Vamos pedir um Uber. É Uber disponível aí? É o seu Thiago? Sim, eu acabei de pedir. Então pode entrar. Tá, obrigado. Vamos no Buyat lá, tem um pessoal lá nos esperando, um tal de Genges também. O senhor prefere ar-condicionado? Quer Não, conversar? primeiro, posso sentar aqui na frente? Pode, sim. Ah, então tudo pode. bem, não tá tranquilo. Põe o centro, por favor, tá? Pessoal, chegamos aqui, Buyat Motors, pro café da manhã. Ó o Buyat aí, dá um alô aí pro pessoal. Fala, pessoal. Na conta aí 4 da manhã de chuva. Aí o que eu vou fazer? O negócio não é só aquele glamour. E acima de tudo, assim, eu acho a questão da resiliência, mesmo de encarar os problemas com bom humor. Vanderlei, quanto tempo não vai fazer parte? 3 anos. 3 anos. Mas dá pra passar. Só a expectativa era enfrentar a dificuldade. Andando, a gente saiu, quando a gente saiu do Cabedelo, a gente fez uma parte muito fácil, porque é andar por rodovia, Certo. vários apoios. Mas quando a gente caiu na terra, aí eu enxerguei. E também, assim, uma coisa que é legal, tem muita gente que não viaja de moto porque não encontra um motivo para viajar, né? E aí tem fazedores de chuva que criam vários desafios que é para a pessoa ter um motivo para viajar, né? Seja passar por todos os municípios de um estado, ou percorrer uma rodovia de ponta a ponta. E isso o nosso amigo Genges ele está fazendo aqui, é uma forma de incentivar, né, os viajantes de moto, que é fornecer um certificado, é algo simbólico que vai marcar ali o viajante, algo que ele pode pendurar no quarto dele, na garagem, que prove que ele percorreu a determinada estrada. Então aqui em Manaus o Genges homologa, né, a BR-319 e a 230. Mandei todas as fotos para registrar, que ele arquiva, né? Certinho. Na realidade, deixa eu levantar rapidinho aqui. Na realidade, pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo um registro, para quem não sabe, eu estou fazendo um registro de todas as pessoas que entram em contato comigo, que percorrem a BR-230 e a 319. Vai que um dia ela é asfaltada. E são poucas as pessoas que registram, né, o passado. Então, o meu plano futuro é um dia poder fazer uma exposição pública no memorial de como era a estrada em várias épocas do ano, com várias pessoas diferentes, várias motos diferentes. Vários perrengues diferentes. Então é um registro provavelmente para Manaus. E na ponta do iceberg é o certificado. Seria um troféu da pessoa que conquista a Transamazônica 230 e a 319,
nada mais justo do que ela ter um certificado e botar na parede e falar assim, eu conquistei isso aqui. Então eu percorri essas estradas, as tenebrosas do Brasil, né? Então nada mais justo do que a pessoa percorrer isso aí e ter o mérito de ter o certificado. Inclusive está aqui o certificado. E eu tenho o certificado. Olha aí, ó, você tem. Que vai assinar aqui ao vivo e a cores. Então nós temos aqui, tudo criação nossa do projeto Na Velocidade da Vida aí, ó, pra galera aí, ó. Logicamente isso aqui tem um custo, né? A gente é um produto da marca Na Velocidade da Vida, tá? Um certificado que acompanha. E Thiago, dá licença. E a regra tem que ser de moto, né? A regra tem que ser de moto. Cerveja de carro não leva. Então não só o certificado, mas acompanha. É um kit, né? É um pequeno kit simbólico. E tem as camisetas também, né? Tem Que também. quem gosta de andar com roupas a caráter, ele faz umas estampas sensacionais. Aí é onde que você comercializa? Então, é muito fácil. É só ir no nosso link, nossa lojinha virtual, www.navelocidadedavida.com.br. Entrega super rápida, tem várias estampas, mais de 15 estampas diferentes para você escolher, cores e tamanhos variados. Pronto. E o mecânico que participou também ganha? Dá 230. Dá 230. Isso aí, já vai ter história pra contar pros netos. E depois do café da manhã, lá na Buiate, nós estamos aqui no Mercadão Coretos pra almoçar. Disseram que tem um peixe aqui que quem come não sai daqui, que é piraqui. E olha o tamanho da mesa que fizemos aqui, ó. E aí, pessoal, qual é o peixe que a gente não pode comer? Jaraqui! Jaraqui! Porque esse aqui comeu, não saiu mais daqui, ó. O Júnior falou que veio pra ficar 3 dias, já tá 3 semanas aqui. Preso aqui. Alô? Olha só, pessoal, a cara boa. Esse é o jaraqui. E aqui é o... Filma que eu te filmo. Ei, E a Thiago, sardinha de rio. Thiago, tem um grande problema agora, Thiago. Se já é a tua 4ª visita aqui em Manaus, você comeu esse peixe aí, comeu o jaraqui, jamais sai daqui, viu? Agora é só comprar uma casa, né, e mudar. Malicuia. É, pessoal, continuando o compilado de vídeos aqui de Manaus, estamos agora em... Por favor, meu guia. Praia da Ponta Negra, a nossa orla pública da cidade. Uma praia banhada por esse riozão negro aí, ó. Olha só que chique, água doce. Fala pessoal, mais um dia se inicia aqui. Estamos nos preparando para o retorno de Manaus para Porto Velho pela BR-319. Bagagem aqui, Lecapel ali, e daqui a pouco vamos sentido Porto Velho. Já chegamos aqui em Igapuaçu e olhem só o tamanho dessa balsa com brita que eles estão descarregando aqui. O boto estava aqui, ó, pena que a câmera não estava pronta. O mesmo boto provavelmente que nadou comigo aqui no remanso do boto. Aqui ele veio pra cá. Ali tem outra balsa, ó. Encontrei aqui em Manaus outro viajante de moto, ele tem um canal no YouTube também, o Júnior Alexandre. E agora nos reencontramos de novo aqui na balsa em Igapuaçu. Aí ó, tá carregada. Outro Mitas. O Mitas dele. Acho que com 7.000 quilômetros já tá na hora de trocar de novo. Com quantos 1.000 quilômetros que tá aquele pneu lá? 8. Cupim de aço, hein? Com 8.000 quilômetros já tá igual o meu que rodei
15. E aquele outro é novo? O outro é novo. Eu preciso de umas dicas aí, Thiago, pra economizar pneu. Tá foda. É só controlar a aceleração e curtir a natureza. Mano, aquele outro lá também é parente dele. Mais uma parada, paramos aqui no fogão a lenha, na Dona Maria, só para tomar um café e uma água. E o sol tá pegando. Mais alguns quilômetros estaremos em Porto Velho. Estamos novamente aqui em Porto Velho. Onde nós estamos, Lecapel? No Complexo Madeira Mamoré. Olhem aqui, ó. Os trens. Pena que ali tá fechado, porque naquele galpão tem várias ferramentas, torno, vagões de 1800 e bolinha. Aqui o Rio Madeira. E estamos nos preparando para voltar para São Paulo. Como eu já comentei nos vídeos anteriores, a moto vai ficar aqui em Porto Velho. Nós vamos resolver algumas coisas lá em São Paulo. E na sequência nós vamos voltar para buscar as motos e ir rodando até São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse compilado, né? Foi muita informação nesse vídeo. E não deixem de nos acompanhar lá no Instagram, @THNoronha aí. Lecapel. E aguardem as cenas dos próximos episódios. Valeu e fui! Vamos levar uma cupilha para pôr na Teneré? Brincadeira, calma, calma. Lama na bota, caminhão na contramão e a Teneré afrouxando os pinos, pode isso, irmão. Viagem de moto, com alma e com...